Bom dia, seja bem-vindo, bom dia. Vamos elevar a nossa presença a Deus, a nossa frequência, vamos elevar o nosso estado interno hoje, vamos aproveitar esse nosso espaço hoje. O meu convite é: vamos sair desse nosso lugar comum, esse lugar em que nós muitas vezes colocamos-nos por causa dos ambientes, por causa dos outros e das suas escolhas. Muitas vezes nós deixamos o nosso lugar espiritual, nosso lugar em Deus, para estar com as pessoas nos seus mundos, nas suas ideias, nos seus espaços e nas suas condições. E eu creio, e a própria palavra diz, que os homens e mulheres de Deus, com muita frequência, se retiravam e se retiram do meio das pessoas que amam para refazer a sua ligação em Deus, você pode chamar de orar, você pode chamar de qualquer nome, mas na verdade é um apartar-se do mundo para reconectar-se com um Pai. E nessa reconexão muitas coisas acontecem, mas eu creio que especialmente dentre todas as coisas que poderiam acontecer dentro desse retirar-se está o espaço de retornar ao meu lugar em Deus. E isso é uma experiência completa e fundamental dentro da nossa caminhada, porque quando estamos posicionados dentro desse nosso lugar em Deus, espiritualmente falando, nós experimentamos sintomas no nosso corpo. A nossa mente se aquieta, a nossa alma se apacenta, porque esse nosso lugar em Deus é como se o ego ficasse no que pertence ao ego, o espírito ao que pertence ao espírito. Deus, ele põe-nos em nossos devidos lugares. Os órgãos no lugar dos órgãos, o corpo no lugar do corpo, e tudo fica num certo alinhamento. E esse alinhamento é um estado de presença, de oração constante. Porque você, dentro dessa posição, você está no seu lugar em Deus, e esse seu lugar em Deus é uma bênção. É onde Deus comunica com você, é onde você tem essa comunicação de onde ir, de onde estar, de o que estar e de como estar em cada lugar, é uma bênção. Então, vamos fazer isso hoje. Já estamos fazendo, caso você esteja comigo até aqui nesses 2-3 minutos de fala introdutória, que na verdade já são uma fala de chamada. Então feche seus olhos, eleve seu pensamento a Deus. Se é da tua vontade, deseje isso que eu estou te dizendo. Ore pedindo ao Senhor que te ponha no teu lugar. Ore pedindo ao Senhor que te ajude a encontrar esse teu lugar na vida, esse teu lugar no reino de Deus. Que o Senhor seja uma força magnética de atração que o guie até o seu lugar em Deus. Que você, dentro desse lugar em Deus, consiga suportar a condição ilusória, mas muito aparente, de deixar os outros, de abandonar as coisas que você alimenta com a sua presença, de deixar as coisas que parecem importantes demais, como as suas ideias, as suas intenções, os seus sentimentos. Vá deixando todas essas coisas agora, aceitando que as coisas importantes e essenciais no seu lugar em Deus, elas independem de entendimento, independem de você estar de um jeito ou de outro, mas que você agora vá sendo atraído pela presença de Deus para esse eixo de presença, de vida eterna. Amém, Senhor. Amém. Que o nosso Senhor dê a possibilidade de absorvermos uma palavra que venha causar um impacto importante dentro de nós, desse lugar onde nós estamos. Então, estar no nosso lugar é a preparação inevitável e necessária para daí desse lugar você ter a possibilidade de absorver o que tem nessa bênção que é esse livro aqui. Então feche seus olhos mais um minutinho, respire 2 ou 3 vezes e vamos ver o que o Senhor traz para a gente. Vamos ver o que o Senhor libera sobre a nossa vida hoje. Isso, respira fundo, um pouco mais. Vamos lá.
Bom, eu vou confiar nesse movimento que eu fiz aqui de abrir, né? Muitas vezes eu prefiro que o Espírito Santo dê a palavra dentro, mas hoje eu tive essa vontade de abrir a Bíblia dentro de um movimento mais espontâneo, e eu creio que essa palavra ela vai se comunicar com a gente da forma como a gente precisa hoje para as finalidades e as coisas que o dia trará. Então, Isaías 24 começa assim: Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transformar a sua superfície e dispersar seus moradores. O mesmo vai acontecer com todos, com o povo e com o sacerdote, com o servo e com o senhor, com a serva e com a sua dona, com o comprador e com o vendedor, com o que empresta e com o que toma emprestado, com o credor e com o devedor. A terra será completamente devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu a palavra. A terra pranteia e murcha, o mundo enfraquece e murcha, enfraquecem os mais pobres do povo da terra. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso os moradores da terra serão queimados, e poucas pessoas restarão. O vinho pranteia, a videira murcha, e gemem todos os que estavam de coração alegre. Cessou o som alegre dos tamborins, acabou o ruído dos que exultam. Cessou o som alegre da harpa, já não se bebe vinho entre canções. A bebida forte é amarga para os que a bebem. A cidade caótica está demolida. Todas as casas estão fechadas e ninguém consegue entrar. Bom, eu peço que você permita que essa palavra possa acessar você, essa palavra forte, mas quando a gente acessa ela dentro do Espírito, dentro desse lugar que foi anunciado de presença, o efeito é completamente outro. Então, nosso Pai, nosso Deus, abençoa, dá-nos capacitação nesse momento para, através da Tua palavra, termos entendimento dentro de nós, dentro do Espírito, que somos semelhança do Senhor, para que desse lugar esse discernimento brote até a superfície da carne, utilizando o pensamento humano e trazendo em forma de noções claras, para que possamos, Senhor, usar isso como um alimento, como um discernimento e um apontamento para o que for oportuno e necessário dentro do nosso dia. Amém. Amém. Meus irmãos, essa palavra ela vem trazer e falar conosco, obviamente, sobre libertação, que é tudo que o nosso irmão e profeta Isaías proclamou em toda a sua vida. Libertação. Essas coisas todas, elas vêm única e exclusivamente da parte de Deus para gerar libertação. Essa intenção e aparente ideia que se tem de que Deus faz essas coisas por vingança e castigo é completamente equivocada e eu diria quase que como infantilizada da nossa parte. Toda e qualquer finalidade de um movimento caótico e sistêmico como esse tem a função de libertação. Mas libertação de quê? Libertação daquilo de você que importa no meio dessa história toda. Jamais Deus tem dentro desse movimento a intenção de libertar necessariamente o seu corpo, os seus bens, as suas coisas materiais. Não. Deus está dentro dessa ação caótica, autorizando e permitindo uma libertação pelos meios que o povo tem possibilidade de lhe entender, que é paralisando a estrutura que distrai o homem, paralisando os meios pelos quais
o homem se aparta do seu caminho, do seu lugar, do seu ministério em Deus, dentro do reino de Deus. Então, se para que haja libertação do homem, para que haja libertação do povo, é preciso que tudo que o povo preza e idolatra seja destruído, que seja destruído. Que seja destruído. E até mesmo nisso, há um movimento que é muito mais feito pelo próprio homem do que necessariamente feito por um botão que Deus aperta. É muito mais uma anunciação de, olha, vocês por esse caminho que estão indo, apartados de mim por tanto tempo, o que encontram é deveras o que estou anunciando aqui. O caos e a completa destruição de todas as coisas, porque o movimento de vocês é cego, o movimento de vocês é desconexo da realidade, o movimento de vocês é desconexo de que se você extrair tudo que tem dentro dessa mina, vai ter um dia que os teus descendentes ficarão sem nada, porque a terra produz mais lentamente do que você colhe, como aquele insensato que consome como uma parasita todo o recurso existente, e depois se pergunta, onde vou buscar mais recurso? Vou buscar na terra de outro, e um dia, e esse dia está anunciado aqui, é o dia em que esse outro já não existe mais. E esse comportamento parasitário é em tudo distanciado demais dos preceitos e ensinamentos que Deus deu para nós. Então, Deus lá nos seus primeiros ensinamentos ensinou o povo até mesmo sobre como lidar com a terra, né? Colham 6 anos em abundância e deixem 1 ano a terra parada para que ela descanse. Até isso Deus ensinou, né, através de Moisés. Olha, a cada 50 anos reposicionaremos os bens aos seus donos originais. Cada 50 anos, aquilo que você comprou, você devolve. Pensa que coisa mais futurista que Deus ensinou através de Moisés, porque é tão futurista que até hoje estamos distantes de estar vivendo essa realidade. Então, assim como o filho pródigo, que tem um apanhado enorme de bens, só que vai viver a sua maneira como um insensato, como alguém que não pensa no que vai vir depois, no amanhã, e depois ele chega ao ponto de se extraviar e comer com os porcos. Aquilo que Isaías está falando é a mesma coisa que Jesus viria a falar através da profecia, da parábola do filho pródigo. Amado! Só que Isaías, Cristo tinha discernimento. Cristo tinha uma comunhão e um discernimento, estava completamente posicionado dentro do seu lugar. Ele tinha algo que Isaías não teve. Isaías teve acesso a Deus, mas como um carteiro, como alguém que comunica o que pode comunicar com a sua psique, com a sua possibilidade, com o seu discernimento, mas Jesus estava em completo estado de ligação e comunhão com o Pai. Então era muito mais fácil para Jesus, através dessa ligação, atualizar as coisas e dar aos homens, através de histórias, coisas que os homens pudessem entender muito mais. Então o que Isaías está falando aqui é exatamente o que Jesus falou um tempo depois, usando a parábola do filho pródigo. Olha, o filho pródigo chegou ao ponto de comer com porcos. E aí ele se lembrou. No tempo que eu andava com meu pai, eu tinha fartura. Eu acho que eu vou rastejando até lá e vou aceitar qualquer coisa, porque eu merecer ou não mereço. E aí entra essa coisa que fala de merecimento, ela não vem de Deus, ela vem da culpa do homem que sabe estar apartado de Deus. Então, de certa forma, um dos grandes obstáculos de alinhar-se de novo é essa culpa humana, perturbadora, que fala de merecimento. E aí tem gente que resiste a essa culpa, mas ela faz parte. Tem gente que resiste a essa culpa e aí começa a tentar justificar ou permanecer em um lugar enganoso. Aí as ovelhas e os bodes se apartam, porque quando chega na crise, na catástrofe, aqui vão se apartar as ovelhas e os bodes inevitavelmente. O bode vai continuar tentando, obstinado,
a ficar nessa mesma coisa mesmo sem ter mais o que comer. O pasto já acabou e aí é capaz de virar carnívoro e comer os outros bodes. Hein? É capaz de chegar nesse ponto de loucura, loucura completa, porque ele não suporta a culpa. E essa culpa, se ela não for suportada, ela não gera arrependimento. Se não houver arrependimento, não tem retorno. Se não tiver retorno, não tem realinhamento com a vida e com Deus. Aí o filho pródigo permanece lá comendo pedra, ele não volta para o pai. Então é isso que está sendo anunciado aqui. A gente não precisa se preocupar com a catástrofe, nós precisamos nos ocupar de retornar a Deus todos os dias e permanecer ligado a Deus, amados. Porque daí todas as coisas nos serão dadas por acréscimo. O discernimento, a proteção, o que quer que venha a se dar com a terra, em você estando dentro do seu lugar, você vai ser guardado. Mas é mais do que fato. Você vai ser guardado, como Daniel foi guardado, como José foi guardado, como tantos foram guardados em meio ao caos. Então a sua única e exclusiva prioridade de vida deve ser, mas aí a escolha é sua, deve ser em estar todos os dias alinhado ao meu lugar em Cristo, em Deus. Todo dia. Todo dia. Porque a vida vai te convidar para as festas. E, por favor, saia, preste atenção desse lugar de consciência que eu estou lhe dando. A vida vai lhe fazer convites. Ela vai lhe fazer convites. E você estando dentro do seu lugar, a sua decisão de permanecer desse lugar, até mesmo em uma festa, você até pode ir, mas você vai de que jeito dentro do seu lugar a essa tal festa? A essa tal coisa que está acontecendo ao redor para todos. Até mesmo as coisas que muitas vezes, esse lugar eu até queria evitar, porque senão a gente vai entrar numa conversa muito mais longa, então eu vou deixar para falar disso outro dia. Mas até mesmo os convites, vou dar só uma palhinha, até mesmo os convites que são tidos como abomináveis, contanto que você esteja dentro do seu lugar, você pode estar. Assim como Jesus estava sentado em muitos ambientes considerados impuros pelos fariseus. Então os fariseus foram se colocando tanto dentro desse lugar de evitar tudo que pudesse levá-los ao erro, que isso se tornou o erro mais grave. Mas a gente fala disso outro dia. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que essa palavra venha hoje para libertar você das amarras, das correntes. Que você tenha essa possibilidade, essa vontade forte de voltar para o teu Senhor, de todos os dias voltar para o teu Senhor. E desse lugar você vai saber o que fazer. Desse lugar você vai ter a ligação e as histórias que precisa ter para lidar com as situações que a vida vai lhe trazer a partir de agora. Amém. Fique em paz, Deus te abençoe e até a nosso próximo encontro devocional.